Capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e santificou, junto com todos os seus móveis, o altar e todos os seus utensílios. Depois de ungir e santificar essas coisas, os maiorais de Israel, os cabeças das casas paternas, fizeram uma oferta. Esses maiorais das tribos que tinham supervisionado o registro levaram sua oferta perante Jeová: 6 carroças cobertas e 12 touros, uma carroça para cada 2 maiorais e um touro para cada um deles. E os apresentaram diante do tabernáculo. Jeová disse a Moisés: aceite deles essas coisas, visto que serão usadas no serviço da tenda de reunião. E você deve dá-las aos levitas, a cada um conforme for necessário, para cumprir os seus deveres. Portanto, Moisés aceitou as carroças e os touros e os deu aos levitas. Deu 2 carroças e 4 touros aos filhos de Gerson, conforme era necessário para cumprirem os seus deveres. E deu 4 carroças e 8 touros aos filhos de Merari, conforme era necessário para cumprirem os seus deveres. Todas essas coisas estavam sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas ele não deu nada aos filhos de Coate, visto que os seus deveres envolviam o serviço do lugar santo e eles carregavam as coisas sagradas nos ombros. Os maiorais fizeram sua oferta na inauguração do altar, no dia em que este foi ungido. Quando os maiorais apresentaram sua oferta diante do altar, Jeová disse a Moisés: cada dia um dos maiorais apresentará sua oferta para a inauguração do altar. Quem apresentou sua oferta no primeiro dia foi Nazon, filho de Aminadab, da tribo de Judá. Sua oferta foi um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia, o maioral de Issacar, Netanel, filho de Zuar, fez sua oferta. Ele apresentou como oferta um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Netanel, filho de Zuar. No terceiro dia, o maioral dos filhos de Zebulão, Eliabe, filho de Elon, fez sua oferta. Um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o maioral dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, fez sua oferta. Um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos,
segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, o maioral dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, fez sua oferta. Um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, o maioral dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, fez sua oferta. Um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, o maioral dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, fez sua oferta. Um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, o maioral dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, fez sua oferta. Um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite, para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, o maioral dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni, fez sua oferta. Um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado.
E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia, o maioral dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, fez sua oferta. Um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, o maioral dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, fez sua oferta. Um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, o maioral dos filhos de Naftali, Aira, filho de Anã, fez sua oferta. Um prato de prata que pesava 130 siclos e uma tigela de prata que pesava 70 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo, ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aira, filho de Anã. Esta foi a oferta de inauguração do altar feita pelos maiorais de Israel quando o altar foi ungido. 12 pratos de prata, 12 tigelas de prata e 12 pequenas tigelas de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos, e cada tigela pesava 70 siclos, de modo que o peso de toda a prata dos recipientes foi de 2.400 siclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. As 12 pequenas tigelas de ouro cheias de incenso pesavam 10 siclos cada uma, segundo o ciclo padrão do lugar santo, de modo que o peso de todo o ouro das pequenas tigelas foi de 120 siclos. Os animais usados para a oferta queimada foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, junto com as correspondentes ofertas de cereais, e 12 cabritos para uma oferta pelo pecado. E os animais usados para o sacrifício de participação em comum foram 24 touros, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de inauguração do altar, depois de este ter sido ungido. Sempre que Moisés entrava na tenda de reunião para falar com Deus, ouvia a voz lhe falando de cima da tampa da arca do testemunho, do meio dos 2 querubins.